Olá e bem-vindos a mais um episódio aqui no Casas e Cranques, e hoje vai ser um episódio a bombar. Pronto, agora que já fiz o trocadilho forçado, é verdade, hoje é dia de ver esta bomba. Bom, e porquê esta bomba? Eu já tinha aqui interesse em testar uma destas bombas que já apareceram no mercado há algum tempo e agora começam a ficar com preços acessíveis. A caixa já vinha assim, mas também não é problema, não é por isso que a gente se chateia. O que é que temos aqui? A bomba, ela vem já com esta capa em silicone, proteção. Aqui temos a zona da válvula, que de origem vem já preparada para válvulas Schrader, mas depois podemos inverter aqui a borrachinha, retirar este espigão, rodar e podemos usar com Presta. Ao tirar isto, podemos também usar esta mangueira, que é um pequeno raccord, e assim escusamos de fazer pressão direta na válvula, correndo o risco de partir, portanto enrosca-se aqui diretamente. Existem imensas bombas agora no AliExpress. Porquê esta? Esta não é nem das mais pequenas, nem das mais leves, mas tem aqui algumas curiosidades. Primeiro, esta, a do raccord, vem também aqui com uma agulha para encher bolas e uma borracha extra. O que é que eu dizia em relação a esta bomba diferente? Ela, além de ter um mostrador que nos mostra, entre outras coisas, o estado da bateria e a pressão, tem também uma função que nos permite predefinir a pressão com que queremos encher o pneu antes de encher. Pronto, e isso é muito simples, basta chegar aqui ao mais e ao menos, definir a pressão, esperar que volte a zeros, iniciar o enchimento e só depois encostar a mangueira ou o adaptador na roda. Isto se a roda tiver algum ar. Se ela estiver vazia, então podemos primeiro encostar e depois ligar o ar. Esta bomba tem 3 modos que se pode ver aqui e que se pode mudar rapidamente aqui com um clique. Estes 3 modos, um é para motos, outro para bicicletas e outro para bolas ou colchões. Cada um destes modos tem um intervalo de PSIs para não corrermos o risco de danificar aquilo que estamos a encher, e por exemplo, se pusermos aqui na função bicicleta, ela por defeito dá-nos os 45 PSIs, mas nós depois podemos ajustar até aos 150 PSIs. Óbvio que eu não tenho aqui nada que possa encher a 150 PSIs, isso seria um pneu tubular, não tenho. O que eu vou encher será um pneu tubeless, tem um desenho compacto. O carregamento é por USB-C e é preciso ter cuidado para não tapar este orifício quando ligamos a bomba, porque é por aqui que ela respira. Entretanto, desligou-se. Para ligar, um toque longo, cá está a pré-definição para a bicicleta. Vamos assumir aqui agora só para o exemplo 70 PSIs. Quando voltar a zeros podemos carregar e aproveitar e perceber qual o barulho que esta bomba faz. Pronto, já se percebeu que não é silenciosa. Ao ar livre não será se calhar um problema, e a partir disto também
é para usar numa emergência, não é algo que vamos estar a usar a toda a hora. Falta agora então também perceber qual o peso. Temos aqui um peso de 167 gramas. Como eu referi há pouco, esta não é das mais leves do mercado, mas as mais leves não têm nem o visor, nem a função que nos permite predefinir a pressão com que queremos encher, nem os acessórios. Esta também, por ser um pouco mais pesada, significa que tem baixa potência de enchimento, portanto encherá um pouco mais rápido do que as mais pequenas, e também terá uma bateria com um pouco mais de carga que permitirá encher durante mais tempo. E isso é o que vamos ver já de seguida, é, por exemplo, a 80 PSI, e considerando o pneu de estrada, com quantas vezes conseguimos enchê-lo desde vazio. E como este é um pneu 700 por 28, em vez dos 80 vou apenas fazer aqui o teste com 75 PSI. E para ver se esta bomba é precisa, vamos encher o pneu a 75 PSI . E agora verificar, com a ajuda aqui deste medidor da Schwalbe, se realmente são 75 PSI. E bom, em jeito de conclusão, resta então responder à pergunta que coloquei no início. Esta bomba é lixo ou luxo? Bom, passados 4 meses, o que tenho para dizer é que esta bomba vale muito bem o dinheiro que custa. Primeiro, a Rock Bros é uma marca que já tem uma presença no AliExpress e não só, já há bastante tempo. Já não é o primeiro produto que eu uso da marca e até hoje não tive qualquer problema. Segundo, como também acabaram de ver ainda há instantes, a precisão de enchimento é ótima, com apenas 0.6 de diferença de PSI entre o que a bomba diz e o que diz, por exemplo, o medidor da Schwalbe. O que é que eu mais posso dizer desta bomba? Não falha, enche sempre 2 pneus com uma carga, depois de estar totalmente descarregada em menos de meia hora conseguimos ter a bomba novamente carregada a 100%. Apenas 2 situações, como eu já referi há pouco, quando vamos encher um pneu que já tem algum ar, é conveniente pôr primeiro a bomba a funcionar e depois encostar. Até porque às vezes temos líquido dentro da roda e se só ligarmos a bomba depois, é possível que saia líquido para dentro da bomba. Portanto, é melhor ter sempre a bomba já a debitar o ar antes de encostar à válvula. Segundo, tem a ver com a temperatura. Atenção que esta bomba ao fim de 1 minuto, 1 minuto e meio, fica muito quente. Se formos encher 2 pneus ou um pneu de BTT, por exemplo, que requer mais tempo de funcionamento, posso dizer que todo o corpo da bomba fica super quente e a parte vermelha, ou seja, a parte onde encosta e entra mesmo a válvula, essa então fica mesmo a ferver, portanto, muito cuidado com as queimaduras. Resta então agradecer estar aí desse lado. Não se esqueçam, subscrevam, gostem deste vídeo para continuar a ver mais testes como este. Até já!